nós pegamos do contexto, nós temos ali um epife colocado pelos mencionava André Rosa, pelos tradutores como solicitude pela vida. E desse todo este contexto, Jesus ele vai falar sobre as necessidades básicas da vida do ser humano, como alimento, vestimenta, que se bebe, que se come, que se veste. É a solicitude da vida, aquilo que é necessário na vida cotidiana de um ser humano. Mas Jesus ele vai fechar com chave de ouro o discorrer deste assunto, quando ele vai dizer que nós devemos olhar para os lírios do campo, que não fiam, não tecem, mas nem mesmo Salomão, na sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ele vai dizer também para nós olharmos para as aves dos céus. Elas não semeiam, mas o Pai Celestial as alimenta. Jesus ele traz a verdade, porque havia no meio daqueles que seguiam a Jesus a busca pela necessidade de cães, de peixes, trazer curas, libertações. Ele ainda faz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus nos traz essa verdade. Mas quando Jesus fecha no versículo 33 com chave de ouro a questão do cuidado do homem, Jesus vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente fala de buscar reino de Deus em primeiro lugar, buscai primeiro, Jesus vai dizer buscai primeiro. A palavra lugar, em algumas traduções, ela não aparece, porque na verdade a palavra lugar, primeiro lugar, a palavra lugar, ela não aparece no texto grego. Aparece buscai primeiro o reino de Deus. Mas como é que então algumas traduções vai colocar a palavra lugar, se ela não está inserida no contexto? Porque a palavra primeiro no grego, ela significa próton. Próton, ela quer dizer algo de prioridade em, presta atenção, algo como prioridade em espaço, tempo, lugar e situação. Então ela traz essa palavra primeiro, protos, no grego, ela traz primeiro lugar no espaço, no lugar, no tempo e na circunstância. E aí ele diz: buscai primeiro o reino de Deus no espaço, no tempo, no lugar e na circunstância. E ele termina dizendo: e a sua justiça, que é de Caio Suné. De Caio Suné, quando fala de justiça, ela tem a sua raiz em de Caios, que é justiça, êxito, perfeição. Então, quando Jesus está dizendo, falando sobre isso, né, aí a gente passa a entender melhor o que o salmista vai dizer no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é meu pastor. Aí vem uma palavra que também não está dentro do contexto original, que é nada me faltará. Na verdade, essa palavra nada, ela não existe no texto hebraico do Salmo 23. A palavra, é o versículo 1 do capítulo 23 do Salmo, ela diz assim: Adonai Eroir lo essar. A palavra essar não quer dizer nada, lo essar não tem a palavra nada, é lo essar, quer dizer não faltará. No texto original está escrito Jeová, né? Yahvé é meu pastor e não me faltará. Então, olhando para o que Jesus disse como próton, primeiro, lugar, espaço, tempo e circunstância, nós devemos atentar para o que o salmista disse no Salmo 23, que Adonai, né, Adonai é meu pastor e não me faltará. Então ele não vai faltar no espaço, no tempo, no lugar e na circunstância. É disto que Jesus estava dizendo, visto que Jesus, em João, ele vai dizer que ele é o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Então nós devemos entender que
priorizar no tempo, no espaço, na circunstância e no lugar. Às vezes nós colocamos o reino de Deus fora do tempo, nós não estamos buscando no tempo, nós não estamos colocando prioridade de Deus como no lugar, nós não estamos colocando prioridade de Deus como na circunstância. Então nós não podemos, quando nós não temos essa atitude, nós não entendemos essa verdade, nós passamos a priorizar as coisas cotidianas, aquilo que Jesus estava dizendo sobre o que comer, o que beber, o que vestir, a solicitude da vida. Então as coisas desta vida têm sufocado, têm tirado do coração das pessoas o desejo de estar mais próximo a Deus, de chegar mais a Deus. Ontem eu ouvi uma palavra interessante, Deus falou poderosamente aos nossos corações, ali através do pastor, na congregação que nós tivemos ontem, e ele falou sobre Neemias, quando Neemias estava sentado. Então ele usou aquela terminologia de estar sentado, ele fez uma conjectura na questão de estar sentado, e você às vezes está sentado e cai no estado de inércia. Nessa inércia de estar sentado, você adormecer, ele levou isso para o lado espiritual, de você se assentar e dormir no mundo, dormir espiritualmente, ou seja, ficar sem uma atividade espiritual. Não, trazendo isso ao meu entendimento do que Jesus está dizendo, nós não priorizamos a presença de Deus, nós não priorizamos o reino de Deus, nós não priorizamos a graça de Deus, e aí nós vamos nos perdendo nas coisas, nós vamos nos preocupando, as ocupações do cotidiano vêm minando o nosso coração, minando a nossa mente, e nós perdemos a direção daquilo que verdadeiramente o salmista quis dizer no Salmo 23, de o que não vai faltar para nós é pasto verdejante. Pode faltar águas tranquilas, pode faltar tudo, mas o que não pode faltar na nossa vida é o que está no que Jesus falou, que é o prótos, é o primeiro no lugar, no espaço, no tempo e na circunstância. É a presença poderosa de Deus que deve dominar o nosso espaço, o nosso tempo, o nosso lugar e a nossa circunstância. Então, quando nós entendemos essa verdade, nós sabemos que em todo o trajeto da nossa vida, todo o trajeto da nossa circunstância, Deus sendo prioridade, o reino de Deus sendo prioridade, Deus sendo Ele o que não vai faltar, Ele suprirá todas as necessidades. Então, quando Deus não falta, você tem pasto verdejante. Quando Deus não falta, você tem águas tranquilas. Quando Deus não falta, você tem sombra. Quando Deus não falta, você está guardado debaixo das asas do Onipotente. Isso porque Deus não falta, isso porque Deus ele é a prioridade no espaço, no tempo, no lugar e na circunstância. Então que você possa entender isso, que Deus ele passe a ser prioridade no espaço, no seu tempo, na circunstância da sua vida e no lugar. Que nada tenha prioridade na sua vida senão somente a presença de Deus. E por isso Jesus vai dizer no versículo 33, na parte B, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o que é um acréscimo? Um acréscimo é colocar algo a mais naquilo que já tem, é colocar algo a mais naquilo que já existe, que já se possui. Então acrescentar é agregar, é pôr algo a mais. Então quando você tem a prioridade em Deus, essas demais coisas são acrescentadas. Então ele acrescenta. Então somente nas mãos do Todo-Poderoso é que nós estaremos verdadeiramente descansados. Somente nas mãos do Todo-Poderoso é que verdadeiramente nós cumpriremos o chamado de Deus em nossas vidas. Então que Deus possa continuar abençoando a vossa vida, a vossa casa, a vossa família. Está ventando, irmão. Infelizmente está ventando muito aqui em cima, mas Deus abençoe a todos. Vou fazer uma oração pela sua vida e por você que vai assistir mais à frente esta live, que o Eterno possa abençoar a sua casa. Eterno Deus e soberano Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, o Senhor venha tomar a vida dessa pessoa nas tuas mãos, entrando em sua casa, em sua família, e o Senhor possa ser prioridade no espaço, no tempo, no lugar e na circunstância, para que tudo aquilo que for necessário à sua vida cotidiana, seja na casa, na família, no casamento, seja na saúde, seja na vida financeira, profissional, o Senhor venha acrescentar, o Senhor venha agregar para que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos e pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a